Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live podcast do Network Real. E hoje nós vamos mergulhar em uma jornada com uma pessoa que é referência em segurança e saúde no trabalho no Brasil. Ela uniu técnica e a materializou no mundo digital e está ajudando milhares de profissionais de SST. Ela tem mais de 25 anos de experiência e inspira muita gente. É uma mulher que tem um posicionamento forte e está transformando a forma como enxergamos a gestão de segurança e saúde no trabalho. Com a gente, Ruby Amara. Depois dessa apresentação fica tão importante. Que isso. Nem eu sabia que eu tinha feito tanta coisa. Não, você faz. Gente, ela é uma inspiração pra mim, de verdade. Eu acompanho você há alguns anos. Eu não sou muito stalker, né? Eu não sou a pessoa de ficar muito na rede social, mas foi como eu falei pra Jorge. Eu já seguia vocês há alguns anos e a gente vai aprendendo. Porque quem quer evoluir sempre acompanha quem já tá ali, ó, um pouquinho à frente, né? Eu tenho essa opinião. Eu acho uma responsabilidade muito grande de inspirar as pessoas a fazerem alguma coisa, né? Mas eu posso dizer que nesses anos de redes sociais eu tenho encontrado boas surpresas no caminho, como foi o nosso encontro, né, desde BH para cá, e eu fico bastante lisonjeado. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, de verdade. Show de bola. Então, a gente vai começar já com a pergunta que é a master aqui na live do podcast do Network Real, que é você contar um pouco da sua história, falar pra gente da sua trajetória e como que foi que você chegou na segurança do trabalho. Então, minha história ela é longa, né, até porque já é quase meio século. Mas, resumindo, passando aqui para a área profissional, eu nunca tive interesse na área de segurança. Não sabia o que era segurança do trabalho. Não tinha a menor ideia do que se fazia um profissional de SST. Mas depois de fazer administração, eu trabalhava na administração do estado de Minas, não tinha nada a ver com segurança do trabalho. Eu acabei perdendo o cargo, né, que era comissionado na época, e estava em casa sem fazer nada. E uma amiga chegou para mim e falou assim, olha, tem um curso que vai sair aí sobre segurança do trabalho. Eu falei, mas o que eles fazem? Ela pendura extintor. E eu falei, caramba, tem que estudar para poder pendurar extintor. E, bom, não estava fazendo nada, resolvi fazer o curso, né? Fui fazer o curso e me apaixonei pela área. Estou há 25 anos desenvolvendo essa atividade, muito embora, inicialmente, o meu sonho era trabalhar com música, né? Mas aí minha mãe falou, olha, tem que ver, né? Porque para sobreviver de música no Brasil. Sobreviver ou viver, né? E é até interessante porque eu durante esse período, tive vários momentos que eu poderia ter largado a segurança para retomar a música, inclusive quando eu fui fazer engenharia. Olha, eu comecei a estudar realmente a fundo música quando eu passei no vestibular e larguei o curso de novo. Então, de lá para cá, acabei assumindo a segurança do trabalho e não me desenvolvi mais com relação à música, não. Mas, de fato, a segurança do trabalho me acompanha há 25 anos. Empreendo, né, há 12, a nossa empresa, e nas redes sociais desde 2017 já. Então, é um caminho longo, né? Eu acho que dentro desse caminho você tem muitas dicas pra gente, né? Tenho. Na verdade, assim, a minha profissão começou com uma grande perda, né? Eu sempre que eu tenho oportunidade falo sobre essa história porque eu acho que ela é muito relevante para mim. Então, no meu primeiro emprego, como já profissional formada, né? Eu perdi um trabalhador no chão de fábrica. Tinha 6 meses de profissão. E foi um impacto muito forte na minha vida, né? Que era muito recente também. Muito recente, muito inexperiente ainda, sem estrutura emocional mesmo, né? Porque falando de 25 anos atrás, né? Então era muito mais jovem, menos inteligência emocional até para lidar com a situação que já é complexa por si só, né? Mas, enfim, apesar de conturbada a situação, foi o que me direcionou a fazer o que eu faço hoje. Porque a partir do momento da perda desse trabalhador, eu decidi que eu não queria mais trabalhar com segurança do trabalho. Eu decidi que não era a profissão que eu gostaria realmente, eu não queria esse tipo de responsabilidade novamente, porque não me esqueço que no primeiro dia de aula, como eu não sabia o que era segurança do trabalho, eu ficava muito impactada com o que os professores me traziam desse universo, que eu desconhecia.
E eu me recordo de um professor falar para mim o seguinte: olha, se vocês não levarem esse curso a sério, eu vou levar a maçã para vocês na cadeia. Olha. E aí eu imaginei, poxa, eu não sabia que pendurar extintor é tão perigoso, porque eu só achava que era só isso que eu ia fazer, né? Afinal de contas, foi o que me venderam, né? Enfim, e aí eu realmente me dediquei muito ao curso, impactada com essa informação, lógico, e infelizmente tive essa experiência com muito pouco tempo de atividade. E aí eu resolvi que eu não queria mais fazer. Só que, como era a profissão que eu tinha, não tinha outra atividade que remunerasse qualquer coisa no momento, então eu dei sequência, mas defini que eu ia trabalhar com consultoria. Falei assim, olha, eu vou continuar trabalhando com a segurança do trabalho, mas eu não quero a vida dessa pessoa, de uma pessoa nas minhas mãos, né? Porque eu acho que a gente meio que tem isso hoje, né? Seria talvez assumir uma responsabilidade além do profissional, quando se fala dessa forma, mas a gente sabe que a nossa atividade impacta a vida das pessoas em diversos contextos. Mas, enfim... Não só no âmbito do trabalho, né? Social, porque o que acontece no trabalho tem impacto direto na vida da pessoa. É social. É social, né? A gente está diretamente focada, a gente auxilia numa engrenagem muito importante da sociedade, pensando em todos os impactos que ela gera, né? Para as empresas, para o cidadão, para o governo. Então, a nossa atividade ela é muito ampla nesse sentido. Então, eu decidi que eu ia continuar, mas como consultoria, porque a parte de higiene ocupacional me interessava muito, eu gostava muito de trabalhar com isso. Então, vou ficar só nessa parte, desenvolvendo a parte de higiene. Eu tenho menos contato com as pessoas, eu sou uma pessoa que me envolvo muito emocionalmente com as pessoas. Tanto que já tive a ideia de fazer psicologia em um momento e minha mãe, como sempre, filha, não faça isso. Não faça isso. Porque eu me envolvo, eu não consigo. Então, quis uma atividade que eu me mantesse dentro da segurança do trabalho, mas que me desse uma certa distância das pessoas, com igual importância, claro, mas que eu não corresse o risco de passar por aquela situação novamente, porque foi muito traumatizante. Eu fiquei 6 meses tomando antidepressivo, foi bem tenso. Muito intenso. Muito. E aí acabou que, nesse meio tempo... Na época era jornal, né? Você não lembra de jornal? Você não era nascida no jornal, não tinha jornal na época dela. Não, nascida eu era, mas não era. Mas não acompanhei. A gente buscava... Inclusive, meu primeiro emprego foi numa banca de revistas, acredita? Que legal. E essas curiosidades que queremos saber. Você acredita que eu fiz isso? Que legal. Sabe por que eu arrumei emprego na banca de revistas? Porque eu não queria comprar revista de cifra para tocar violão. Olha. Então, o que eu pensei? Eu trabalho na banca, a revista está lá, eu aprendo sem comprar. Nossa, autodidata desde cedo, é a sacada. Não tinha sacado essa. Economizou. Economizei horrores. Ainda porque naquela época, isso. E era bem caro. Eu lembro, assim, não é da minha época mesmo, porque eu já usei o Cifra Club. Então você já cheguei usando o Cifra Club, mas eram caras essas revistas. E daí eu comprava e tinha uma máquina de datilografia, né, na época. E aí realmente. a gente fazia as pastinhas e tal, e eu falava, vou fazer isso. Mas enfim, a gente estava falando sobre o jornal pelo seguinte motivo. No trabalho na banca, eu habituei a ler o jornal, porque eu não tinha muito o que fazer, né? Vender revista, ficava lendo jornal. Então, quando eu tive esse episódio, o que eu fiz? Eu pensei, eu vou começar a verificar no jornal, na página de classificados, ali onde tinha vaga de emprego, o que as empresas procuram para um profissional de segurança. Então, eu vi ali, olha, começou a aparecer muita vaga na construção civil. Cara, tem que aprender construção civil. Aí eu ia para a construção civil. Aí, de repente, eu começava a ver que tinha muita vaga para metalurgia. Não, a área de mineração paga melhor. Então, o meu termômetro para me guiar profissionalmente naquele momento eram os jornais. O que as empresas estavam buscando? Está procurando profissionais com treinamento de combate a incêndio. Eu ia fazer combate a incêndio. Não, preciso aprender primeiros socorros. Eu ia fazer primeiros socorros. Porque a gente não tinha a internet como tem hoje, né? Sim. Então, a gente está falando de um momento que o mundo era analógico. Então, o meu termômetro era esse. E aí, o que eu fiz? Com base nessas pesquisas que eu fazia, eu fui me direcionando. Então, eu mudava de empresa igual mudava de camisa. Não, isso aqui eu já aprendi, agora eu preciso de outra. Então, em 10 anos, eu passei exatamente por 10 empresas. Ou seja, pela minha carteira de trabalho, provavelmente você não me contrataria.
Até que eu cheguei na mineração e foi onde você se encontrou. Eu atuei por mais tempo. Porque eu sou uma pessoa que tem extrema dificuldade com rotina. Detesto rotina. Muito escritório, muito campo, isso não me agrada. Então, eu gosto de oscilar. E na mineração a gente tem muito isso, né? Tem, você cenários tudo, totalmente diferentes. Você acha muito amplo. Na mineração, eu enxerguei justamente a possibilidade de ter diversos tipos de aprendizado em um único emprego. Então, me encontrei. Sim. E de lá para cá é que eu comecei a pensar em empreender mesmo. E aí, só... Já puxando o gancho, claro. Você falou de termômetro, falou de mercado. Não está no meu script, mas eu vou fazer essa pergunta porque foi um insight que me deu aqui durante a sua fala. Pensando nessa questão de termômetro, de mercado, você acha que hoje os profissionais de segurança e saúde no trabalho têm essa visão, essa estratégia de ver para onde está indo o mercado dentro da nossa área, do que está mais aquecido ou não, onde se engajar, qual é a deficiência ou quais são as oportunidades? Sim. Eu acho que a gente tem um pequeno problema com relação a isso, que vem justamente da facilidade de acesso à informação que nós temos. Que da mesma forma que você tem acesso à informação, a gente tem acesso às desinformações também, né? Verdade. Então, o que a gente precisa diferenciar? E eu acho que isso é fundamental para qualquer tipo, tá, de assunto, não só necessariamente na segurança do trabalho. A gente precisa entender que uma pessoa, quando vai à rede social falar sobre um determinado assunto, aquela exposição de ideias, ela está carregada, às vezes, com a experiência pregressa daquela pessoa. Ou seja, o que eu vivenciei na minha vida impacta automaticamente naquilo que eu estou passando para as pessoas. O que significa que talvez eu não possa não estar sendo imparcial em estar passando aquela determinada informação, passando a minha análise, o meu ponto de vista sobre uma determinada legislação. O que eu quero dizer com isso? Que eu acho que as redes sociais poderia ser o nosso termômetro hoje, porque é da onde a gente tira muitas informações, a gente tem acesso a muitas informações, mas a gente precisa ter um senso crítico para não virar massa de manobra. Porque se eu deixar carregar o meu posicionamento em relação a não, agora eu quero favorecer os meus clientes, agora eu quero favorecer o trabalhador, agora eu quero... Não existe isso. Meu lema é segurança do trabalho, não tem lado, tem ética, justamente por isso. E eu acho que quando a gente usa as redes sociais como esse termômetro, a gente tem que pensar o seguinte: essa pessoa realmente ela tem o discernimento de passar a informação com as experiências que ela tem, que possa contribuir com o meu aprendizado, ou ela só quer me vender um curso? Porque, infelizmente, hoje a gente está vendo no mercado isso. É o que aconteceu agora com o psicossocial. Brotou gente de todos os lados falando sobre o tema. Aconteceu na época do e-social, enfim, toda vez que a gente tem uma reviravolta no nosso mercado, aparecem vários outros especialistas. Mas será que realmente é por aí? Eu acho que não é segregar demais, é realmente entender que, às vezes, aquela opinião está recheada das experiências que aquela pessoa teve, que pode ou não refletir em algo que seja favorável para o que ela está dizendo. Sim, eu vou expor uma opinião, porque eu acho assim, perfeito a sua colocação, e tem uma coisa que eu quero trazer também para reflexão, é que assim, todo profissional de segurança e saúde no trabalho, ele tem que ter um conhecimento geral. Então, ele tem que ser generalista. Perfeito. Porque ele é dentro da área dele, isso como qualquer outra profissão. Um psicólogo, é um cerne no exatamente, nosso, né? um psicólogo é um psicólogo generalista, claro, porque ele fez a graduação, ele sabe um pouco de tudo ali, e aí ele vai focar em algo e vai se especializar. Então, o que eu percebo também as pessoas têm que ser especialistas, você vai falar sobre um assunto em específico, mas você tem que saber o geral dentro da sua profissão. Porque como que você vai se dizer assim, um profissional da área de segurança e saúde no trabalho, se você não sabe nem o básico, né? Não sabe um pouquinho. Claro, você não vai ser especialista em APH, atendimento pré-hospitalar, mas você tem que saber do que se trata. Então, é só para expor a sua vida, porque eu assisto seus vídeos, eu sempre quero falar disso também, porque você é uma pessoa que fala muito sobre e-social, sobre gestão de segurança e saúde no trabalho, higiene ocupacional, fala da importância da auditoria, agora com foco na auditoria documental, mas você pega um leque, claro que você está focada em gestão, em e-social e nessa parte de auditoria, mas você tem um conhecimento básico na segurança e saúde no trabalho, que te faz ali ter entendimento do que você gosta mais. Então, eu acho que isso também é importante para os profissionais. O que você acha disso? Eu acho que faz todo sentido e eu acho que a gente precisa enxergar assim.
como eu comecei a perceber que existe a importância de ser generalista. Quando eu comecei a fazer cursos sobre o E-Social, foi o primeiro curso que teve, né, no Brasil para segurança do trabalho, foi o meu. E para eu poder montá-lo, eu tive que ir fazer o curso com a área contábil, para a gente entender o que era aquilo, porque não tinha ninguém falando sobre segurança do trabalho. Pegava, o que é isso? Né? Você foi precursora. Aí eu fui fazer, junto com o pessoal da contabilidade, DP e tal, entendi o que era o E-Social, falei, pronto, agora eu consegui interpretar o que são os eventos de saúde e segurança do trabalho. E aí é até curioso essa questão, porque eu entrei nas redes sociais por um acaso nesse momento, porque eu queria fazer um curso, mas eu sou mineira, né, gente? Então, você já viu, a gente come quieto e tem que ter uma certa segurança para poder arriscar em alguma coisa. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um grupo no WhatsApp e comecei a falar para o pessoal que eu tinha um entendimento sobre o E-Social. Para quê? Para que eles me fizessem perguntas. Porque na minha cabeça, se eu soubesse responder as perguntas no grupo, eu saberia fazer um curso. E aí eu queria me testar antes de realmente colocar isso à prova. Então as pessoas vinham trazendo perguntas e foi ótimo para o meu aprendizado porque tinha coisas que eu realmente não sabia. Só que isso me forçava a correr atrás da informação, aprender sobre aquilo para trazer para a pessoa, porque eu disse para ela que eu sabia. Então isso foi me ajudando muito no início. Que legal. Até que eu fiz o primeiro curso, que foi em fevereiro de 2018. O primeiro curso sobre o E-Social, que foi presencial lá em BH, né? E aí eu já tinha canal no YouTube, já tinha no Instagram, não. Primeiro eu comecei, foi só no YouTube mesmo. E isso começou a desenvolver esse processo. Quando eu comecei a fazer os cursos presenciais, o que eu comecei a perceber? Que a dificuldade de entendimento das pessoas não era o E-Social, era o restante. Então, o meu curso geralmente era de 8 às 18. De 8 até por volta das 15 horas, eu estava falando sobre gestão, sobre tributação, sobre PPRA na época, né? Insalubridade, periculosidade, FAP, SAT. E aí eu pensei, gente, o pessoal não sabe, é o básico. Não é o E-Social que é o problema. E aí isso foi me forçando a trazer outras coisas para o mercado. Que bacana. Foi quando a gente chegou a desenvolver todo esse trabalho. Então, eu acredito que o que você diz faz muito sentido. A gente precisa ser, de fato, generalista, a gente precisa compreender um pouco de tudo, porque o nosso contexto ele é muito amplo, porém, a gente não pode perder o foco de que o que paga bem é a especialidade. Sim, sim. Por mais que você queira, né? Você pode até falar, eu quero ser generalista, eu não quero me aprofundar nada. Você vai ganhar menos. É verdade. Você não precisa ter dúvida. Gente, eu vou ter que fazer um corte disso, porque isso aqui é ouro, se você está assistindo isso. Ela deu várias dicas, falou de como ela fez e acabou de dar a dica de ouro, que é verdade. Hoje o mundo é dos especialistas. É especialista, porque o que ocorre? É a mesma coisa de você pegar medicina, advocacia, é a mesma coisa. Você tem o profissional que é generalista e você tem o especialista. Quem que ganha mais? Então, a questão é, talvez você não consiga ser um especialista se em algum momento você não tem um conhecimento mais generalizado. Talvez seja o início, tem que ser aí. Tua base tem que ter aí. Mas se você quiser passar um degrau acima, você tem que se especializar em alguma coisa. Perfeito. Bom, saímos aqui já podia terminar o podcast, que já saímos com ouro. Mas, assim, eu gostaria que você falasse, você já falou qual foi o seu caminho para o mundo digital, que era uma das minhas perguntas, basicamente você já falou sobre isso, mas eu gostaria que você trouxesse mais informações sobre os seus projetos, né? Falasse um pouco do Academy, SST 4.0 e também do Gestão SST 4.0. Vamos ver se é isso aí. O que acontece? Em 2017, vindo para as redes sociais, com a parte do E-Social, eu comecei a ter como propósito ali, né? O propósito era justamente conseguir difundir ao máximo possível o conhecimento que eu estava adquirindo naquele momento. Então, o que na minha cabeça... Porque, na verdade, a construção disso veio lá de quando eu perdi o trabalhador. Eu não queria primeiro trabalhar na área. E depois, com a possibilidade das redes sociais, a minha ideia era, se eu auxiliar a formação de mais profissionais de saúde e segurança do trabalho, eu vou impactar muito mais trabalhadores do que eu sozinho no chão de fábrica. Então, o que eu tenho hoje como o meu propósito, né, nas redes sociais e no meu trabalho? Impactar os profissionais de segurança para que eles possam fazer o impacto
que eu não me sinto mais preparado para fazê-lo desde que aconteceu essa questão aí no início da minha carreira. Então, eu acredito muito nisso, né? Eu, Rúbia, num chão de fábrica, eu vou impactar 50, 100, né? Talvez 200, 300 trabalhadores. Eu, Rúbia, nas redes sociais, eu impacto milhares de profissionais de segurança que vão impactar milhares de trabalhadores. Então, acho que a gente amplifica muito a nossa voz. E assim, em 2018, não, 2019, eu criei o Academy SST, que veio com a proposta de ser uma plataforma de ensino EAD, justamente para que eu pudesse atingir, né, o Brasil como um todo, focado em profissionais de saúde e segurança do trabalho, e que traz justamente a possibilidade de você entender a parte genérica, né, mais generalizada da nossa atividade e algumas especializações para que você possa se qualificar melhor para o mercado. E o curso de gestão, que é o carro-chefe da nossa plataforma, ele é o curso que é reconhecido pelo MEC e que hoje a gente tem disponível. Na plataforma tem vários, né? Mas o gestão hoje é o curso mais completo que nós temos. E quantos, assim, só pra gente, quantas pessoas, assim, você tem uma noção de mensurar a quantidade de alunos que você já teve dentro da... Tenho, porque eu fiz essa atualização ontem, para poder fazer a palestra. Informação privilegiada em primeira mão. A gente está fazendo palestra aqui na feira, né, na Exproteção, e aí eu tive que fazer essa atualização. Então, até o dia de ontem, se não tiver entrado nenhum aluno hoje, até o dia de ontem, a gente atingiu 7.450 profissionais. Olha, é um número muito expressivo. 7.450. Ainda mais dentro da nossa área. Como alunos, né? Agora, em eventos que a gente já realizou, tanto presenciais quanto os online, né? Porque online a gente começou, a gente deu uma sorte, na verdade. Nós faríamos a segunda edição do Academy presencial aqui em São Paulo, no mês de maio, e no mês de março estourou a pandemia. E aí a gente teve que interromper tudo em relação ao evento. O que foi muito favorável, a gente estava num momento de todo mundo dentro de casa, sem saber o que fazer, e a gente veio com um evento. Com 3 dias, foram 3 dias de evento, sexta, sábado e domingo, de 8 da manhã às 10 da noite, com palestras no YouTube. E esse evento nós tivemos 22.500 pessoas participando ao vivo. Nossa, isso é sensacional. Foi sensacional, na época foi muito bacana. Mas assim, em eventos como um todo, em torno de 60 mil pessoas. Nossa, fantástico. Aí, ó, mais uma inspiração para mim. Mais uma inspiração para mim. Mas eu dei sorte. Não, porque muito, o evento estava pronto. Também. O evento estava pronto já, e eu preciso, claramente, né, dividir aí o mérito de tudo isso com todas as pessoas que participaram com a gente, né? Eu costumo dizer o seguinte: na segurança do trabalho não me deixou rica, mas o que eu tenho de contato, vocês não estão entendendo. Isso é mais valioso do que essas, né? Eu tenho o privilégio de transitar muito bem por todas as áreas de segurança. Tenho pessoas que sempre apoiam os nossos projetos em todas as áreas. Posso dizer que tenho boas parcerias e que consigo fazer isso graças a eles, né? O apoio, o espaço que eles me dão, como este aqui, por exemplo. Olha. Agora eu vou fazer a pergunta que tem alguma estratégia para que você tenha adotado? Porque você acabou de falar, né, que você perpassa todas as áreas, tem parceiros estratégicos, pessoas que você foi criando uma rede de contato e uma rede de apoio muito grande, e isso já é fantástico. Inclusive, o nosso projeto, ele surge com esse viés também, claro, tentando trazer mais visibilidade também para as mulheres dentro da segurança e saúde no trabalho e da higiene ocupacional, que é uma área que você se interessa muito. E aí, principalmente a higiene ocupacional, que a gente sabe que tem uma base científica muito forte, você precisa realmente estudar para você fazer isso. O que você diria como dica e qual seria a sua estratégia para traduzir esse conhecimento técnico e científico, que para muitas pessoas ele é complexo, trazer ele com um tom mais leve e tornar ele mais fácil, mais acessível para quem te ouve e para quem aprende com você? Eu acho que, principalmente no contexto higiene ocupacional, a gente tem uma barreira muito grande de, talvez, até dificuldade dos próprios professores de curso técnico, né? Porque a nossa primeira base, nosso primeiro acesso são esses, né?
E as escolas, até mesmo faculdades, às vezes não têm sequer os equipamentos para poder te mostrar, para poder te auxiliar, para te dar uma primeira experiência, né? Então, eu acho que parte da dificuldade de aprendizado da área de higiene, focando na higiene, né, dos nossos profissionais, na maioria das vezes, vem da própria formação, que às vezes é muito superficial, às vezes não, é muito superficial, assim como tudo na nossa área, né, gente? Tudo que a gente vê no curso técnico, na faculdade, é sempre bastante superficial, o que nos dá a necessidade de buscarmos por mais conhecimento fora, né? A gente falava sobre isso um pouquinho antes, justamente quando você se forma, você não pode imaginar que você é um profissional pronto, você está começando. Sim. Vai depender muito de onde você vai, o que você vai fazer. E tem uma pessoa, o Thiago Fred, não sei se você o conhece, ele uma vez falou comigo sobre algo numa live que eu achei bastante interessante. Eu sempre o menciono porque eu achei bárbara a percepção dele. Quando você forma em medicina, você sabe onde você vai trabalhar. Você formar em engenharia civil, você sabe onde você vai trabalhar. Você formou em segurança, querido, você está perdido. Né? Hoje você está no hospital, amanhã você está na construção civil, depois você vai na mineração. São mundos completamente diferentes. E quando você pega um tema complexo, como é a higiene ocupacional, é cada empresa que você passa uma oportunidade nova de aprendizado. Sim. E, automaticamente, a exigência de uma busca por aprendizado muito grande. Então, acho que existem hoje muitos conteúdos interessantes na internet que podem auxiliar, mas eu acho que precisa de dedicação de leitura mesmo. Leitura, sabe? Aquele negócio que a gente pegava livro e lia no passado. Precisa dessa dedicação, até para que você tenha, né, a possibilidade de experienciar outras coisas, né? E participar dos eventos, participar dos congressos e nos cursos, porque sozinho, para a higiene ocupacional, eu acho que o aprendizado é um pouco mais complexo. Sim, acho que tem outros que a gente consegue bem. A higiene ocupacional só, eu acho que com a pessoa sozinha, eu acho mais difícil. E falando de tecnologia, assim, o que você vê no mercado dentro da higiene ocupacional, já que a gente está falando sobre isso? Você que tem aí muitos anos de vivência e começou também fazendo essa parte de higiene ocupacional e até você pode, depois, vou querer que você fale um pouquinho da Cronos, né? Como que é a atuação de vocês. O que você acha da contribuição da tecnologia a favor do profissional? E, no caso nosso, das profissionais e do papel da mulher dentro desse nicho, né? Eu acabei não fazendo essa pergunta em outras oportunidades, mas como que você vê o posicionamento da profissional mulher dentro do nicho de higiene ocupacional e como isso tem... São duas perguntas em uma, né? E como isso tem evoluído, assim, qual a sua percepção? Como hoje eu tenho muito foco na gestão, e tenho focado na gestão porque acredito eu que a partir do e-social é impossível se falar de um único assunto na segurança do trabalho. A gente tem que estar sempre pensando nas conexões dessas informações. Então, quando eu vou a campo iniciar um estudo de higiene ocupacional, eu tenho que pensar no impacto que isso vai acontecer lá na ponta, né? Então, eu não posso pensar mais tão localizado assim, por mais que naquele momento seja o foco do trabalho. Então, como eu hoje tenho um foco muito grande na gestão, eu sinto falta de ferramentas que realmente nos possibilitam otimizar o nosso trabalho. Eu acho que o debruçar sobre os resultados, ou anterior a isso, né? Vamos nem pensar, porque as pessoas têm essa percepção, né? Higiene ocupacional, medição, avaliação. Não, ela começa muito antes. Então, eu acho que ferramentas que possam nos ajudar a otimizar um pouco o processo de nos debruçarmos sobre os materiais que a gente vai estar estudando, né? Sobre as fichas e tudo, né? Os processos, até passar pela construção da PRHO, chegar realmente a fazer as coletas, laboratório, enfim. E tá com tudo isso aqui para a gente começar a pensar numa documentação, porque o processo, até você pensar em elaborar um documento, ele é longo, né? A higiene ocupacional começa muito antes. Então, hoje eu sinto essa falta, sabe? De sistemas que possam otimizar um pouco mais esse processo. E por que eu falo dessa otimização? Porque eu acho inadmissível pensar em higiene ocupacional e você não está com o pezinho sujo de lama. Não tem como. Não dá para fazer higiene ocupacional atrás da cadeira. É verdade. Né? E hoje a gente vê muito isso.
o profissional, ele vai à empresa fazer o monitoramento, ele já vai com o equipamento já para medir, e essa é a higiene ocupacional. Ele não senta no Brasil ele não senta o banquinho ali e vai entender o processo, vai conversar com o trabalhador, vai enxergar o que tem. Não tem essa parte. A gente pula muito isso, até pela questão da consultoria, otimização. Isso não tem como resolver. Como eu preciso dedicar esse tempo, eu acho que o restante precisa ser otimizado. O que realmente dá para otimizar. O que realmente poderia facilitar e favorecer isso, sabe? E acho que a sua segunda pergunta com relação às mulheres, né? Isso. Acho que as mulheres precisam dar mais o rostinho na higiene ocupacional, né? Também acho. Tá faltando mulher na higiene ocupacional. Também acho. Aliás, não é que está faltando, elas Tem estão muitas. por aí. Isso. Elas só não se posicionam tanto quanto nós temos hoje. No mercado. A segurança do trabalho, ele é um mercado pensando em gênero mais masculino, a gente tem mais profissionais homens, né? Exatamente. Isso é um fato. E acho que em algumas... Aí é polêmico, tá? Vamos falar agora eu gostei. Eu quero chegar numa... Eu tinha que sair uma polêmica nesse podcast. E acho que em algumas situações é necessário que seja um homem. De verdade. E não me cancelem, gente, eu sou legal. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu já fui para trecho. Sabe? Trabalhar com os caras. Nunca tive nenhum problema. Isso precisa ficar registrado. Nunca tive nenhum problema de assédio, de desconforto. Nada. Sempre fui extremamente bem tratado por onde eu passei. Não tive esse... Eu tenho cara de ruim, né? Então deve ser por isso. Mas, enfim... Nunca tive esse tipo de problema. Mas é desconfortável para uma mulher. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei na Transpetro lá em Camaçari, na Bahia. Na verdade, chama Pojuca. O lugar lá é ótimo, maravilhoso. A passagem de volta é excelente. Mas por quê? Lá para mim não foi legal. O que acontecia lá? Eu estava alojada a gente tinha uma casa, trabalhávamos 35 homens e eu era a única mulher. Sim, a casa tinha um único banheiro. Esse é o pior desafio. Entende? Aí, ok, eu não estou dizendo que tinha que ter, eu sei que tem que ter. O que a gente tem que entender é o seguinte, para a empresa é muito mais fácil ter um homem. Você entende? E é muito mais confortável. E acho que podem ter mulheres nessas situações. O que eu estou dizendo é que tem situações que realmente, para a empresa, pode ser mais interessante um perfil masculino. Não estou dizendo que o contrário não pode acontecer, mas a empresa tem que estar disposta, né? Porque é mais delicado. A gente é polêmico mesmo. Você polemizou. Mas vamos pensar assim no âmbito da equidade. Você falou que atua na parte de mineração. Por exemplo, agora o setor de mineração está investindo bastante em programas de valorização, né, da mulher dentro desse setor. E mais ainda há um desafio, e inclusive eu estava discutindo sobre esse desafio ontem, que é o quê? Não há banheiros para mulheres, aquelas que são motoristas de caminhão de estrada. Então, ali só tem banheiro masculino e aquele banheiro que a gente fala que é o banheiro químico, né? Que é aquele banheiro. E aí, o que acontece com elas? Para elas irem ao banheiro, todo mundo faz xixi, gente. Não tem uma pessoa, é o dia todo, ela vai precisar ir. Só que aí, o que acontece? Para ela ir no banheiro, um cara sai de outra área para buscar ela de carro. Só que como que ela faz isso? Ela aciona ele pelo rádio. Rádio é uma né? É aberto, a frequência ali é aberta, todo mundo que está naquela frequência. Exposição desnecessária. Ou seja, as pessoas ficam monitorando quantas vezes essa mulher vai ao banheiro. Então, assim, é importante pensar, porque a mulher ela tem suas especificidades mesmo. Por exemplo, eu já fui para trecho também, eu já viajei em van com 25 homens. Não dá, não tem cara, né? Com essa cara, essa delicadeza minha aqui. Mas eu tive muitos desafios quando... já peguei parada geral de manutenção também. Então, assim, quem trabalha na segurança do trabalho, eu digo que tem que ter essa experiência. Pouco, pelo menos uma vez, pra você ver como que é o negócio. Mas, assim, realmente é um desafio pra gente essa parte de banheiro, essa parte... E aí eu acho que se a empresa quer promover equidade, que ela quer se posicionar como uma empresa que valoriza, né, a diversidade, que tem programas de equidade, ela tem que pensar num todo. E tem que pensar que o banheiro é uma coisa super importante. O que eu menciono com relação à minha experiência em trecho é que a empresa que a gente trabalhava eram atividades pontuais. Então, a gente não tinha uma estrutura, uma sede, uma coisa, sabe?
Então, era uma coisa que, assim, a gente vai trabalhar aqui 15 dias e estamos indo embora. E aí era outra coisa. Agora, quando a gente fala de uma mineração, não faz sentido não existir isso. Exatamente. Aquela estrutura, é ali que o processo está acontecendo. Você vai colocar um banheiro hoje ali, amanhã você está ali de novo. E daqui 5 anos você continua ali, até porque um processo de mineração são anos e anos de extração, né? Então, não é tipo da noite para o dia que você desmancha aquela estrutura. Nesse sentido, eu acho que não há dúvida que precisa ter a oportunidade da equidade e que o papel da mulher, inclusive, é muito bem visto nesse ponto. Sim. Justamente porque há a possibilidade de um certo afastamento, né, do respeito. Né? Então, acho que isso faz toda a diferença. Agora, só para vocês entenderem, não estou falando que tem que contratar mulher no trecho, estou falando do tipo de atividade que nós desenvolvíamos, não havia viabilidade para poder fazer toda uma estrutura para receber uma mulher, para poder fazer uma atividade tão curta e depois a gente ter que ir para... E não era assim, de uma cidade para outra, a gente ia para outro estado. Então, isso era muito complicado. A minha estada nesses locais eram períodos muito curtos. Então, o que a gente fez para poder resolver? Eu tive que ir para um hotel em outra cidade, para não dormir no mesmo local. Então, eu tinha que ficar fazendo esse deslocamento de 30 quilômetros para ir e voltar, porque a gente não tinha essa estrutura. Por ser sazonal as atividades, era mais fácil que ali tivesse para a empresa um homem. Agora, nessas outras atividades, como você está falando, faz o menor sentido. Não tem faz. que ter. Em todos os segmentos. Claro. Né? Seja metalúrgica também, claro. né? Que é um setor bem masculino e, às vezes, de gás, né? Segmento de petróleo e gás. Perfeito. Embora que eu nunca entrei numa plataforma petrolífera, eu não fiz offshore ainda, não tive essa oportunidade. Nem quero ter, morro de medo. Não sei, não posso dizer, quem sabe medrosa, no futuro. Gente, eu sou medrosa. Mas, assim, eu acredito que a mulher, ela tem muitos mais desafios na segurança e saúde no trabalho, quando você fala, né, disso. Sem dúvida. E aí eu acho que a gente Passei por muitos também. A gente tem que se engajar para trazer conhecimento e ajudar aquelas que querem se posicionar e mostrar a sua experiência. Porque, na verdade, eu conheço muitas mulheres que ainda correm trecho. Sim. Técnicas de segurança, conheço várias. E o desafio é sempre o mesmo. Então, você está falando de uma coisa, o quê? 15 anos, 20 anos atrás? 20. 20 anos atrás. E é uma coisa que, no tempo atual, estamos em 2025, não mudou. Sim. Então, os mesmos desafios de estar ali num ambiente que não atende a mulher nas suas especificidades, né, que eu falo biológica, porque de capacidade cognitiva nós temos a mesma, independente do gênero. Ser humano é ser humano. Então, todo ser humano, eu acredito que tem a mesma capacidade cognitiva e pode fazer qualquer coisa que queira fazer. Né? Mas quando se fala de questão biológica, de força, né, e do ambiente, a mulher, querendo ou não, tem suas especificidades que precisam ser olhadas. E essa parte aí do banheiro é a principal delas. Nós polemizamos aqui, mas existem outras minorias, né, que também precisam ser assistidas nesse sentido e que as empresas precisam estar abertas para isso. Temos empresas que estão abertas, eu não tenho a menor dúvida, e graças a Deus eu vejo que isso tem amplificado. Né? É uma coisa que está melhorando. Longe de estarmos no ideal. Mas a gente já tem iniciativas que estão trazendo isso, né? Mas acho que ainda estamos bem longe do ideal. Agora, já que nós fizemos aqui uma bela polêmica, porque foi bem polêmico, não cancelem a Rúbia, gente. Ela vai estar com a gente na Não, gente, isso foi 20 anos atrás. Isso, 20 anos atrás. Qual é o seu conselho, assim? Eu gostaria que você deixasse um conselho, mas especificamente voltado, porque, assim, são muitos anos de carreira que você tem, então... Qual é o seu conselho para as mulheres na área de segurança e saúde no trabalho e higiene ocupacional também? Né? O que você fala para elas para trilhar um caminho assim menos árduo? Porque a gente sabe que desafios vai ter, gente. Não tem essa de, não vai ter. Não, vai ter e muitos. Mas, assim, um conselho para que esse caminho seja um pouco mais leve. Como você mesmo disse, os desafios vão acontecer, independente de quais sejam. E, na maioria das vezes, alguns desafios, os desafios que talvez sejam mais difíceis da gente passar por eles, vencê-los, eu acho que são os pessoais, os individuais, os seus medos, as suas dificuldades, e eu acho que aí mora grande parte do seu propósito e talvez o seu maior potencial. E por que eu estou dizendo isso? Hoje eu trabalho basicamente com a minha comunicação, né?
tudo o que eu faço depende da minha forma de comunicar. Muito do respeito que eu consegui, inclusive no trecho, veio do meu posicionamento, que isso também a gente precisa deixar muito claro, né? Exige-se, hoje não sempre, né, da mulher que ela tem um posicionamento muito diferente. Você percebe, agora minha pergunta para você, enquanto eu respondo a outra, você não se sente em algum momento como sendo obrigada a ter uma postura diferente por ser mulher? Ah, sem dúvida. Eu, no meu caso, todo Ainda mais você com essa carinha. Exatamente. Né? Parece que tem o 15 tempo anos. todo. O tempo inteiro. Então, hoje, grande parte, né, do meu trabalho ele vem da minha comunicação, e a comunicação sempre foi a minha maior dificuldade. A maior. Eu sou uma pessoa que sou extremamente tímida, embora todo mundo fale que não, mas eu sou extremamente tímida, e o que eu comecei a perceber? Que o meu senso de humor ameniza o meu espaço. Então, hoje, o Thiago Avelino fala muito isso comigo. É ótimo conversar com você, que você é muito engraçado. É mesmo? E é justamente por isso. A minha forma de trazer o humor para a minha comunicação é a forma que eu consigo deixar o ambiente mais leve para que eu me sinta bem para me comunicar. Porque eu sou extremamente tímida. Ao ponto da primeira vez que eu tentei falar em público, eu urinei na calça, de verdade, sem sacanagem, não é força de expressão. E quando eu percebi que essa é a minha maior dificuldade, foi o que eu comecei a trabalhar, me expondo mais, falei, eu tenho medo disso, então eu vou fazer isso mais vezes. E eu comecei a me posicionar, e eu quero falar, e eu quero apresentar o trabalho, e eu que vou na reunião, não eu que vou apresentar o relatório, justamente porque eu tinha dificuldade de fazer isso. Hoje, graças a Deus, não tenho mais, consigo fazer com muita facilidade a minha comunicação. Percebemos. Mas era a minha maior dificuldade. Então, eu acredito que as dificuldades do mercado elas vão acontecer. Acho que esses movimentos onde a gente se apoia e se ajuda, né, para que a gente consiga avançar mais rápido, porque eu acho que o avanço está acontecendo, ele só precisava ser um pouquinho mais rápido, né? Então, acho que para a gente avançar mais rápido, quando a gente tem movimentos como o que você está fazendo, é muito importante que a gente apoie, que a gente esteja junto para poder rompermos os desafios que são comuns. Sim. Mas não nos exime da responsabilidade de enxergarmos os nossos próprios desafios. Porque se a gente está insegura consigo mesmo, a chance de você conseguir passar pelos desafios que o mundo vai te trazer são bem menores. Então, eu posso resumir que a sua dica, o seu conselho é o autoconhecimento, Perfeito. A importância. Né? Eu Sim. vou resumir assim porque isso nos leva a ir além. Então, além de ser uma ótima profissional, você buscar conhecimento, obviamente, se juntar com pessoas certas que tenham os mesmos princípios éticos Perfeito. que você, né? Acho que isso é um ponto importante. Mas a chave, então, aí do sucesso é o autoconhecimento. Eu acho que faz toda a diferença. Como eu disse, estando inseguro, você não tem um ambiente que vai te proporcionar o que você precisa para poder chegar, seja que lugar for, seja a meta que você tenha de vida. Você tem que estar seguro do que você quer, do que você está fazendo. E uma mulher segura não deixa ninguém para trás, não. É verdade. Né? Eu concordo. Aí nós vamos pra Concordo. cima. Como falei, número, gênero e grau. Exatamente. É isso. Então, agora, você já falou aqui do seu conselho. Eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho, fale da sua empresa, só para a gente caminhar para o final. Fala dos seus cursos também, onde a gente pode te encontrar. E aí, depois disso, você ainda vai fazer uma mensagem final. Você vai ter que fazer lá uma frase, aí já vai... Deus é mais, isso não estava no script. Não estava no script, mas tem que fazer aí uma mensagem final para deixar para as mulheres que com certeza estão nos acompanhando. Perfeito. Bom, a minha rede social principal é hoje Instagram e LinkedIn, mas temos o YouTube também. Você me encontra em todos eles como Rubiamara _oficial. E lá você vai encontrar os meus trabalhos, a nossa agenda, os nossos cursos. Você pode ter acesso também pelo portal academysst.com.br. Você consegue lá ter acesso a tudo que nós temos disponível e
acompanhar as nossas atividades por lá, né? No mundo real, a gente tem a empresa Cronos Soluções, que atende o Brasil inteiro e desenvolve as atividades de consultoria comum, né? Quando eu falo consultoria comum é porque tem algumas que são fora da curva, fazem alguns pontos específicos. A nossa empresa atende, de um modo geral, a parte de saúde e segurança do trabalho, na elaboração de documentação e tudo mais. Além disso, a gente tem também o nosso podcast, o Risco Zero Podcast, que você consegue acesso a todos os episódios dentro do meu YouTube, Rubiamara, _oficial, e em breve eu espero poder estar fazendo o episódio com essa criança aqui. Tá me devendo, nós temos que gravar. Não deu para fazer em São Paulo agora, mas a gente vai fazer. Vamos fazer, eu tô à disposição, eu já tô indo. Se for em BH também, a gente vai. Vai ser um prazer te receber. Bri, muito obrigada. E agora, eu quero que você deixe a sua mensagem final, de impacto, assim, ó. O que você falaria hoje para uma das mulheres, assim, o que você acha que vai impactar ela agora? Bom, como a gente já tinha falado antes, né? Eu acredito que os desafios da segurança do trabalho, eles sempre acontecerão independente de ser ou não mulher, porém, contudo, todavia, pelo tempo que eu tenho de experiência, sem dúvida nenhuma, eu acredito que a mulher tem, sim, mais desafios para poder romper, mas que precisa de um posicionamento, precisa de força de vontade, precisa de conhecimento e precisa de autoconhecimento para que você realmente tenha um posicionamento assertivo e possa realmente almejar aí, as suas novas experiências, né, e aquilo que você tem como propósito na sua profissão. Nós temos desafios justamente porque, em muitas vezes, temos o desenvolvimento de carreiras duplas, né, porque temos outras responsabilidades que vêm agregar ao nosso dia a dia, mas, como também já dissemos aqui nesse podcast, somos totalmente capazes, não temos nenhum tipo de diferença, né, entre um profissional do sexo masculino ou não, e vejo uma tendência, e isso, de fato, pelas empresas que eu atendo, pelas empresas que eu faço auditoria, existe uma tendência muito grande dos postos de chefia serem ocupados por mulheres. Justamente pela sensibilidade, olha aí os psicossociais chegando para poder comprovar isso mais uma vez, a necessidade de sermos mais empáticos, mais humanos, de estarmos mais próximos, de termos uma relação mais amigável com os trabalhadores e sem qualquer tipo de demérito aos profissionais do outro sexo. Nós estamos falando aqui com foco em mulheres, né? E realmente as mulheres têm um diferencial muito grande nesse sentido, porque somos mais sensíveis, né? E eu acho que nós estamos principalmente chegando no momento da humanidade em que a gente começa a dividir os espaços com as máquinas, com a inteligência artificial, e só tem uma coisa que nos diferenciam e que podem fazer com que a gente ganhe esse processo: sermos humanos. E nada melhor que represente um ser humano que uma mulher. Então, diante de tudo que foi dito pela Rúbia, pelo que vocês ouviram, que foi sensacional, eu quero dizer que eu concordo com ela e digo, né, como eu já disse em outro episódio, que o futuro da segurança e saúde ocupacional tem rosto, voz e coragem de mulher. Muito obrigada.